Para você que está ouvindo, como sempre, o Rádio Esportes, obrigado pela carona, pelo carinho da audiência. É a Itatiaia com o Rádio Esportes, Cláudio Rezende. Bom dia, show de bola, Milton Naves, Júnior Brasil, alô, alô, Massa do Galo, se ligando aqui no Rádio Esportes nessa quarta-feira de cinzas. E o Atlético continua agitado nos bastidores, Milton. Trouxemos em manchete há pouco que a imprensa europeia, a imprensa estrangeira, traz o assunto futuro de Sampaoli. O diário AS da Espanha, um jornal bem famoso na Espanha, e também a rádio Monte Carlo, lá de Mônaco. Mônaco também pertence à França. Eles trazem a notícia de acerto do Sampaoli com o Olympique de Marseille da França. Contrato até 2023. É a informação que a gente traz também no nosso site da Itatiaia, que por lá já se dá certa a saída do Sampaoli para o time francês. Na matéria, na reportagem, fala na multa rescisória, que seria de 660 mil euros. Hoje, na cotação do euro para o real, esses 660 mil euros daria 4 milhões e 200 mil reais. A multa rescisória que o Olympique de Marseille pode nem ter que pagar essa quantia. Fala isso na reportagem, num acordo que poderia existir do Atlético com o Sampaoli. Tem premiação à vista aí também, né? Porque com a classificação do Galo a Libertadores da América na fase de grupos, principalmente, o Sampaoli tem em seu contrato previsão de uma premiação, o que poderia abater nessa multa rescisória e haver um acordo para que o time francês não precise pagar esse valor. Então, já se dá como certa a saída do Sampaoli na imprensa internacional, mas após o fim do Campeonato Brasileiro. Após as duas últimas rodadas que o Galo tem ainda a disputar contra o Sport Recife no domingo e contra o Palmeiras na semana que vem. Há uma possibilidade aí do Atlético, dependendo dos resultados do fim de semana, se vencer, se o Fluminense tropeçar, o Atlético já garantiria pelo menos o 4º lugar já no domingo. E aí, não sei se a situação poderia do Sampaoli uma saída até antes do jogo contra o Palmeiras nesse cenário. O Atlético chegando à fase de grupos da Libertadores matematicamente já no próximo fim de semana. O assunto continua esse, muito quente no Atlético nos últimos dias. Só se fala do futuro do Sampaoli e, lógico, da substituição dele. O nome do Renato Gaúcho, Milton Júnior Brasil, continua sendo o nome de preferência no Atlético. Inclusive, colegas da imprensa gaúcha entrando em contato com a gente, perguntando mais detalhes a respeito. E há um sentimento por lá também, no sul do país, que o Renato Gaúcho vai aceitar sim a proposta do Atlético. Após o fim da Copa do Brasil, o destino do Renato deve ser o Galo, porque lá no Sul também aquelas declarações ali, pedindo investimentos do Grêmio, não pegou tão bem. E ficou um pouco arranhada, né, a situação, a relação Renato Gaúcho com a diretoria do Grêmio. E o Atlético, pelo valor que pagava a comissão técnica do Jorge Sampaoli, paga até agora, né, mas iria parar de pagar agora com a saída do Sampaoli, o Renato Gaúcho estaria dentro desse valor. Ele, a comissão técnica, um valor até menor do que recebe o Sampaoli. O Atlético poderia sim alinhar essa situação e trazer o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, para o Atlético. Quando as situações começam a surgir assim, né, Milton? Vem a notícia, depois agora já na imprensa internacional traz o acerto aí do Sampaoli com o Olympique de Marseille. A minha dúvida é a seguinte: como que vai repercutir Júnior Brasil no Atlético no jogo contra o Sport? Porque tá todo mundo sabendo que o Sampaoli não vai ficar, Júnior Brasil. Bom dia. Bom dia, grande abraço, Cláudio, Milton, amigos e amigas. O Atlético precisa de vencer. O Atlético busca aí essa Libertadores, essa vaga direto, essa tranquilidade. Então cabe ao Atlético vencer. Isso cabe ao profissionalismo dos jogadores entenderem a importância dessa vitória, mesmo nessa situação ruim, Milton, dessa saída do Sampaoli. E um detalhe, viu? Olha,
É claro que clube às vezes se precipita e manda treinador embora. Agora, volto a falar, que cara de pau do Sampaoli. Na coletiva ele falou, não, a instabilidade, você aqui no Brasil ganha, fica, perde. Não, ele ia ficar. A diretoria não tinha planos para mandar o Sampaoli embora. Mesmo com críticas, eu não vi aqui ninguém pedindo cabeça de Sampaoli. A gente fez críticas construtivas, o torcedor também, cobrando mais acertos, mais coerência em alguns momentos por parte dele. E aí o cara pega mais uma vez, tem que lembrar o torcedor, mais uma vez, ele sempre sai assim, saídas, largando o trabalho, independentemente se teve tumulto no Santos ou não. Então, é difícil imaginar hoje um clube mais propício para ele. O Atlético deu tudo que ele pediu e muito mais. O Atlético abraçou o sampaulismo. Ele pedia jogador, trazia. Falava isso, trazia. Cometeu seus erros, ele e a comissão. No momento que os próprios jogadores estavam segurando a onda, foram para encontro, festa, dentro de campo também com relação, a gente já falou aqui algumas incoerências, e aí o cara pega e larga. Pô, olha, que conduta ruim no momento que o Atlético, Milton, abraçou demais o Sampaoli. Que decepção. Surpresa não, porque do Sampaoli isso era previsto, mas que decepção. Ele foi acolhido, foi abraçado e vai embora. Quem está à frente, Sampaoli ou Renato Gaúcho? O Renato tem títulos, né? Ele tem o Sampaoli com a Copa América, a seleção do Chile, mas nos clubes quem tem é o Renato. É difícil a gente virar e falar, porque algumas pessoas vão apostar no estilo de jogo, nas ideias, naquilo que traz de novo, mas sem dúvida, comparando, o Renato tem títulos, Cláudio. O Renato Gaúcho é um técnico vencedor no Grêmio e com um trabalho longo, né? Ele finalizando agora com o Grêmio, ele vai cumprir o contrato. Como você disse, aí o Sampaoli não vem cumprindo contratos, mas se pagar a multa tá tudo certo, né? Mas de qualquer forma, aquele contrato firmado que muito se fala aqui no Brasil, o Renato Gaúcho, ele tá cumprindo o contrato dele com o Grêmio, já está lá há muito tempo no tricolor gaúcho. Agora fica aí para as duas últimas rodadas essa situação aí do Atlético precisando aí de pontos, né? Mas tem que mudar a chavinha, não é mais título, agora é pontos para ficar na fase de grupos da Libertadores, e é importante para todo mundo, né? Para jogadores, inclusive, porque o Atlético tem uma previsão aí de dar alguns dias de férias para os atletas. Se o Galo não vai para a fase de grupos direta, né? Vai para a fase de mata-mata da Libertadores, a chamada pré-Libertadores, esse planejamento teria que ser até alterado, né? Por conta de jogos já no mês de março. Vamos trazer o Júnior Alonso. O Júnior Brasil já deu o recado aí. Agora o Júnior Alonso conosco, o zagueiro paraguaio, para falar desse seu período no Atlético. Você chegou no meio do ano. Qual que é a análise sua, titular absoluto aí do técnico Sampaoli, Júnior Alonso? Bom dia. Sí, buen día a todos. Primeramente, me siento bastante contento por haber llegado al club, por poder ya desde un comienzo jugar, pelear un puesto con mis compañeros y seguir hasta ahora en el equipo, tratando siempre de ayudar en lo que se pueda. Tuvimos un año muy fuerte, de fuertes emociones, de altos y bajos, así que ahora nos estamos acercando al final del torneo y ya dará tiempo después para poder analisar qué hicimos las cosas bien y qué hicimos mal también. Alonso, como que fica a mudança de chave agora no Atlético? Até a última rodada, ainda matematicamente era possível a briga pelo título. Agora, o campeonato não acabou. O Atlético precisa somar pontos para se garantir na fase de grupos da Libertadores. Creo que en todo el año nuestra peor posición fue la posición número 5, ¿verdad? La quinta posición. Hoy estamos en una situación en la cual matemáticamente ya no dan los puntos para poder pelear por el título, pero tenemos la responsabilidad y la obligación de jugar este partido del domingo y la del jueves como una final para poder garantizar nuestra clasificación directa a la Libertadores. O principal assunto nos últimos dias, Alonso, vem sendo a provável saída do técnico Sampaoli. Esta conversa existe entre vocês no dia a dia na Cidade do Galo, e o que muda no Atlético sem o Sampaoli na próxima temporada?
No, es un comentario que más bien lo hacen ustedes, la prensa y los hinchas. Nosotros estamos enfocados acá, el entrenador está enfocado con nosotros, estamos trabajando todos los días, sabemos la importancia de los 2 partidos, él también sabe eso. Así que yo creo que después el único que podrá responderte alguna pregunta sobre el futuro del entrenador es el mismo entrenador. Nosotros tenemos la obligación de venir todos los días a entrenar, de seguir las órdenes de él, de poder lograr los objetivos, que ahora es asegurar la fase de grupos, y nada más. Otra situación que se pueda comentar ya son solamente suposiciones, es algo que la gente habla todos los días, y hasta que el entrenador no comente de ello, nosotros tampoco podemos decir muchas cosas. E sobre o novo reforço para o meio-campo, o argentino Nacho Fernandes, que vem do River Plate, considerado para muitos craque. Alonso. Sí, yo creo que el grupo, si se llega a concretar, ¿verdad? Porque tampoco nadie ha dicho nada al respecto, nadie ha oficializado nada, sería muy importante para el equipo. Es un gran jugador, eso lo ha demostrado en su permanencia en Argentina, en River creo que ha hecho muy bien las cosas, era la figura del equipo, así que si se llega a dar la llegada de él, yo creo que el grupo lo va a recibir muy bien, porque va a venir a aportar toda su experiencia, toda su calidad, y eso va a ser muy importante para el club y para los compañeros. 11h50, participação aí do Júnior Alonso. O portunhol dele tá um pouco difícil, mas ele falou aí que ele se sente muito bem no Atlético, né? Chegou no meio do ano, totalmente adaptado à cidade, ao clube, a todos, e falou que é obrigação o Atlético, desde o início do campeonato, a pior posição foi a 5ª, então o time tem obrigação, segundo o Júnior Alonso, de conquistar essa vaga agora na fase de grupos da Libertadores. Será o mínimo, né, para um time que disputou o título durante toda a competição. E falou também aí sobre o Sampaoli, que o Sampaoli não comentou nada com eles, no dia a dia estão trabalhando normalmente, e quem tem que dar a resposta sobre o futuro é o Sampaoli, ele não tem muito o que dizer. E por fim, sobre o Nacho Fernandes, o novo reforço, o Atlético espera o Nacho Fernandes no domingo, deve chegar aí no fim de semana para fazer exames médicos e assinar contrato. Segundo ele, quando oficializar, será um grande reforço, um jogador de top aí da América do Sul, e é um jogador que vai agregar muito ao grupo atleticano. Sobre o Nacho Fernandes, a informação que já vem trazendo a Itatiaia desde alguns dias, tudo certo, né, com o jogador para vir a Belo Horizonte. O empresário dele diz que está muito feliz, o Nacho Fernandes, se despedindo lá no River Plate, pegando os objetos dele. Esteve hoje no CT do River Plate para organizar a mudança a Belo Horizonte, independentemente de Sampaoli. Foi falado isso também com ele. Ele vem, está apostando no projeto do Atlético. Logicamente teve o aval do Sampaoli, mas qualquer técnico que chegar ao Atlético vai logicamente aprovar esse grande jogador, o Nacho Fernandes. Milton, o Atlético agora pensa em zagueiro e volante. O time está precisando aí de reforçar nessas duas posições, depois de acertar o Nacho Fernandes. Zagueiro e volante são prioridades para a temporada 2021. Show de bola. Legal, legal. São 11h52. Você pode